A gente estava aqui se debruçando sobre o caso Master e tentando abraçar todos os tentáculos, o que tem sido impossível, porque todo dia surge uma nova. Agora a gente estava falando do caso de puxar a investigação do Tanuri, uma que não tinha nada a ver com mas é que tem uma ligação com o Master. Não tem, mas aí puxou para o Supremo também. Aí o que vai acontecer? Decreta sigilo, tem que encaixotar a prova no STF. Eu não sei, Pedro, por onde é que a gente começa, mas é uma teia tão, tão grande de pessoas envolvidas e de pessoas da alta república envolvidas que eu não sei, assim, a impressão que eu tenho é que cada vez que a gente puxa vai vir mais coisa. Mas cada vez, nesse caso do Master, cada fio que você puxar, e Kelly, é todo mundo. Você vai encontrar gente na esquerda, você vai encontrar gente na direita, você vai encontrar gente no centrão, você encontra gente no judiciário, você encontra gente na burocracia do Estado, você onde você encontra influenciador, meu Deus do céu. Ex-paniquete, o menino nos contou, ex-paniquete. É tudo. É a cara do Brasil. Eu acho que ele é bem representativo, né? Mas, Pedro, como é que a gente, assim, né, do ponto de vista político, e vamos começar talvez pelo que a Malu Gaspar revelou, né, do quanto isso coloca no centro ministros do Supremo, como o Alexandre de Moraes, que até agora estava, aspas aqui, ungido por boa parte da esquerda brasileira, também numa coisa que a gente fica, né, perplexo. O ministro Alexandre, que tem um contrato da esposa, 129 milhões de reais, e o próprio Dias Toffoli, que aí não está diretamente envolvido nos atos 8 de janeiro, né, quer dizer, não é o relator daquele processo, mas que, ao que parece, é o mais encalacrado dessa história. Pelo que tudo indica, é o mais encalacrado, porque a gente tem agora um resort, né, da família dele, que o Estadão descobriu, foi vendido parcialmente para um dos sócios do Vorcaro, que é o dono do Banco Master. O Toffoli está muito envolvido. A gente não pode esquecer que o Toffoli, palmeirense, viajou para assistir a final da Libertadores contra o meu Flamengo num jatinho acompanhado de Augusto de Arruda Botelho, que é advogado de um dos sócios do Banco Master, e ele volta daquela viagem de um fim de semana em jatinho para Lima e imediatamente põe em segredo total, que é uma coisa super irregular, super esquisita, super rara, esse caso. E quem é a pessoa para que ele dá total acesso a todas as provas? Nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele dá para Davi Alcolumbre, presidente do Senado do Brasil. Qual é o segundo estado que mais investiu através do seu fundo de previdência no Banco Master? O Amapá, estado de Davi Alcolumbre. Então, você veja, nenhuma crítica aos amapaenses, o meu Rio de Janeiro é o estado que mais investiu no Banco Master através do seu fundo de pensão. E o pior de tudo é o seguinte, quando você vai nos bancos privados, esses vários lugares que a classe média usa para fazer seus investimentos, todos tiveram os que ofereceram títulos do Banco Master, porque todo o mercado sabia há vários anos que o Master tinha problema, né? Todos que ofereceram investimentos no Banco Master, não deviam, mas ofereceram para os seus clientes no limite de 250 mil reais, que é aquele limite que o fundo garantidor do Banco Central banca. Então, se o banco quebrar, até 250 mil reais em depósito, você recebe de volta. Agora, os fundos de pensão dos estados, que estão lidando ali com o dinheiro que está sendo juntado para a aposentadoria dos funcionários públicos, dos funcionários estatais, eles investiram muitos milhões, muito acima disso. E, no entanto, esse dinheiro não pertence aos estados, pertence aos funcionários que vão se aposentar. Então, esse dinheiro vai ter que ser coberto. Como boa parte desses estados estão quebrados, Rio de Janeiro está, o Amapá está, mas quem é que vai cobrir a conta que tem que ser coberta? O governo federal. Nós vamos cobrir essa conta, todos nós pagando nossos impostos. Por quê? Porque os funcionários públicos não têm culpa de que seus governantes fazem esse tipo de coisa. Agora, fizeram investindo dinheiro num banco que o mercado inteiro, a Faria Lima inteira sabia que tinha problema e que ia quebrar em algum momento, que era um grande esquema de pirâmides. E aí
tudo isso retorna para por que Davi Alcolumbre tem acesso a todos os testemunhos e tudo mais, por ser presidente do Senado. Eu não sabia dessa atribuição do presidente do Senado, não encontrei na Constituição o que determina. A gente tem que fazer um PPT estilo Dallagnol, né, Pedro? Tem que fazer tudo um PPT. leva ao Banco Master ali no centro, é uma coisa impressionante. Mas, Gabriel, é inacreditável. Você sabe que um dos principais, aí a gente vê toda a direita envolvida, quem era o economista-chefe do Banco Master, que há poucos dias gravou um vídeo dizendo que não tinha como ter ideia. Quer dizer, o economista-chefe, ou seja, aquele sujeito que é responsável por entender como o mercado funciona e dar dicas, não sabia o que todo o mercado de capitais sabe. Que é uma surpresa, uau! Pois é, quem é Paulo Galo, um dos principais nomes da economia desenvolvimentista brasileira, da esquerda brasileira, um dos principais lá sujeitos dizendo que toda a direita está errada, os liberais estão errados, não é assim que se conduz a economia, tem que desenvolver, tudo mais. Era economista-chefe, quer dizer, veja, não sobra ninguém. O Master, o Daniel Burcaro teve a habilidade de tocar em todo o Estado brasileiro. Em todo mundo que tem algum tipo de poder, em todos os grupos de interesse, ele tocou em todos. É bem impressionante. Pedro, falando um pouquinho, associando isso à pesquisa, né, meio ideia, eu queria entender qual que é a relevância do Supremo nessa eleição. Tem impacto? Assim, eu sei que para o Legislativo tem, né, vai ter muito senador ganhando a eleição, prometendo, né, dizendo ser favorável à abertura de processo de impeachment de ministro, mas para o Planalto, para a presidência da República, a posição dos candidatos vai interferir na eleição desse ano? Eu tenho impressão, Gabriel, isso a gente não capta na pesquisa, a gente ainda não fez nenhuma pergunta a respeito especificamente do Supremo na pesquisa, a gente deve fazer, se não na próxima rodada, na outra. A pesquisa vai sair todo mês e possivelmente 2 vezes em outubro, né? Uma antes da eleição, imediatamente antes da eleição, e uma durante o segundo turno. Agora, eu tenho certeza de que a direita toda, todos os candidatos de direita vão falar sobre o Supremo. E eu acho que é um problema, tá? Acho que é crítico, mas essa é uma bandeja que tanto a esquerda quanto o Supremo entregaram de presente para a direita, né? Agora, a direita vai ter que ter algum tipo de cautela, porque nesse tipo de discurso, porque a minha impressão é de que vai aparecer mais gente da própria direita envolvida, inclusive os presidentes de partidos de direita, né? Temos indícios de que muita gente no comando de partidos de direita tem interesses ligados ao Banco Master. Então, talvez o Supremo não seja acusado por conta do Master. Agora, o Supremo vai ser atacado. E o Supremo abriu esse flanco. Porque, sabe, eles derrubaram uma regra, que é uma regra super importante que tem em todo o judiciário, que é o seguinte: parente de juiz não pode advogar em caso que roda naquele tribunal do juiz, mesmo que o juiz não esteja envolvido. Porque, gente, pelo amor de Deus, é óbvio, né? É óbvio. É básico. Não precisa de explicação. É claro. E em Brasília não é assim que funciona. A primeira coisa que, se você é uma pessoa muito rica, se você pertence a um grupo empresarial muito rico, a primeira coisa que você faz em Brasília é que escritórios de filho, de primo, de irmão, de mulher, de juiz eu preciso contratar. De juiz do Supremo e de juiz do Superior Tribunal de Justiça, né, do STJ. Isso já acontece há muito tempo e ficou escancarado. Esses 129 milhões de contrato, que dá 2 milhões e pouco por mês do escritório da família Barsi de Moraes, que são a mulher e os filhos do ministro Alexandre, esse contrato de 129 milhões, tem uma coisa que é importante para dizer para nossos ouvintes aqui na Gaúcha, que é o seguinte: esse não é um contrato comum, esse valor é muito alto. Eu conheço, por exemplo, para as pessoas terem uma noção de tamanho da coisa, eu conheço um contrato que é um dos mais valiosos contratos feitos para advogados no Brasil, que foi uma disputa societária
em que estava valendo uma das maiores empresas de varejo do Brasil. Estava sendo disputada por 2 grupos. E quem ganhasse essa disputa ia ganhar um ativo, né, uma propriedade de bilhões de reais. Eu estou falando de bilhões de reais, para o meu sotaque carioca não atrapalhar ninguém, é de bilhões daquele com B de bola, tá bom? É isso que estava em jogo. O escritório que ganhou essa causa ganhou um pouco mais de 100 milhões de reais para ganhar essa causa para um cliente que seria favorecido em muitos bilhões de reais. Ganhou 100 milhões de reais, mas no contrato estava específico que esse valor, esse montante, dependia de vitória no caso. É claro que os advogados ganhariam alguma coisa, mas seria uma fração disso se eles perdessem a causa. Entende? Então, existem contratos milionários desse tipo na justiça brasileira para advogados excepcionalmente bons. São raros e não são como é o caso desse contrato. Ajuda a gente a ir nessas instâncias, né? No Supremo, no CAD, no Banco Central. Absolutamente é uma ajuda genérico. aí. Absolutamente genérico. Não. Quando esse tipo de contrato de centenas de milhões acontece, é neste caso aqui, mediante vitória. Exatamente. Esse contrato não existe. Esse contrato é um problema. Ele precisa ser explicado. Não estou dizendo que Daniel Urcaro não tem o direito de gastar o dinheiro dele, digamos que o dinheiro seja dele, com qualquer um, pode. O dinheiro dele. Mas não é normal. Não é normal, não é habitual, está muito fora do mercado. E sendo um ministro, gente, a gente tem que prezar de novo, né, pelas questões que envolvem a imparcialidade. Eu sei que ainda é utópico imaginar uma completa imparcialidade, mas que qualquer que seja a coisa que gere uma suspeição, nesse caso, é a esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E como o Pedro disse, acho que de forma muito correta, a gente que circula por Brasília sabe que essa prática de contratar escritório de filho, de primo, de sobrinho, de irmão, ela infelizmente é uma prática recorrente. A gente já ficaria olhando com alguma desconfiança. Agora, quando passa de 100 milhões de reais em um caso evidente em que há interesse político, eu fico perplexa. Eu fico perplexa que não esteja gerando mais repercussão. Ainda me parece bastante restrito, né, aos fóruns de editoria de política, mas deveria escandalizar um Brasil inteiro. Não, com toda certeza, Kelly. Nós temos um problema. A gente tem uma democracia defeituosa, mas temos uma democracia e numa democracia a informação circula, as pessoas ficam indignadas e as pessoas votam. E esse é o jogo que nós teremos de fazer esse ano. Deixa eu ir, Pedro, para a pesquisa. Desculpa, Gabriel, porque não sei se vai dar. Eu estou aqui tentando. É que esse assunto do Master, ele me enerva, tá? Ele me enerva. Mas falando em democracia defeituosa, né, Kelly? Exatamente. Eu queria ir para a direita, tá? Para a eleição e para a direita, porque a gente está diante de uma eleição em que o atual presidente da República, que aliás hoje estará no Rio Grande do Sul, no sul do estado, o presidente Lula, vai enfrentar alguém que a gente ainda não sabe quem é, ou alguém que a gente ainda não tem definição. O quanto, e aí olhando aqui para os dados da pesquisa, essa indefinição fala sobre bolsonarismo, direita, porque a gente tem o Tarcísio com um percentual, me parece, na estimulada, né, expressivo, 32%, mas a gente tem o Flávio Bolsonaro com, né, não desprezíveis 26,5%. E a própria família deixando, assim, bastante claro de que o nome da família, a família, mesmo que seja para perder, ele precisa continuar relevante. Que leitura tu faz, Pedro, dos dados que estão aqui na pesquisa, eu estou falando da pesquisa Meio Ideia, dessa indefinição da direita e de bolsonarismo e um outro candidato? Vamos lá, Kelly. A primeira coisa que eu acho que vale a gente olhar na pesquisa é a espontânea. Tá. Por que espontânea? Porque espontânea é aquela que o pesquisador, ou quem está fazendo a pergunta, não joga nenhum nome para o eleitor. Colhe o que o eleitor mandar.
Lula tem na espontânea 32% dos votos, tá certo? É simplesmente a escolha do eleitor, sem ninguém. Primeiro nome que vem na cabeça dele, eu quero votar no Lula. 32%. Se você soma Flávio, Jair e Michele Bolsonaro, dá próximo de 20%. Tá? Então, a gente ainda pode falar que o Brasil está dividido entre Lula e Bolsonaro. 30% é a base lulista, 20% é a base bolsonarista. Isso é bastante denso. Agora, quando a gente vai para a espontânea, ou seja, quando o pesquisador oferece nomes, nós fizemos alguns cenários e a gente tomou um cuidado, a gente achou que não fazia sentido. Alguns institutos estão botando Tarcísio e Flávio. A gente decidiu acreditar no que o governador Tarcísio de Freitas está dizendo, e se ele diz que não vai concorrer a não ser que tenha o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente não botou ele em nenhum cenário concorrendo com Michele ou com Flávio. A gente separou esses cenários porque a gente acha que a gente está com cenários mais realistas, cenários que são plausíveis. O que a gente vê do Tarcísio? De todos os candidatos que a direita pode oferecer, o Tarcísio é o candidato que atrai mais votos. Ele atrai quase 33% dos votos num primeiro turno. E parece que a ligação é uma ligação em vídeo, né? Eu achei até que eu que tinha caído por um instante. Fez um plim aí, né? Que me parece da ligação, né? Desses que a gente usa, né? Não sei qual é a ferramenta que o Pedro usa para fazer uma ligação em vídeo. E ele estava debruçado. Interessante isso, né? Porque, de fato, o Tarcísio diz que não será candidato caso o apoio do Bolsonaro seja... Tá de volta o Dória? Alô? Ok. Aí. Você estava falando da estimulada, né? Antes a gente falou da espontânea e agora da estimulada. E dos nomes, né? Se somar... Michele, aliás, no caso de não termos Tarcísio porque entende que se tiver um outro nome apoiado por Bolsonaro. Isso. Então, o Tarcísio na estimulada tem 33% contra 40% do Lula no primeiro turno. Quando a gente vai para o Flávio, ele tem 26% contra 39%. O Lula está sempre ali nas estimuladas, na casa dos 40, 39, 40. Flávio teria 26 contra Ratinho Júnior ou 27 contra Eduardo Leite. A gente trocou os candidatos do PSD. Eduardo Leite, naturalmente, governador do Rio Grande do Sul. Michele teria 29 contra 40 do Lula ou 20 ou 30 contra Eduardo Leite. No fim das contas, o que a gente vê nitidamente é que dos 3 candidatos que podem ter apoio do Bolsonaro, Tarcísio, Flávio ou Michele, o Flávio é o mais fraco deles. O Flávio é claramente o mais fraco deles. O mais forte é o Tarcísio. Porque quando a gente vai para o segundo turno, o Tarcísio está em empate técnico com o presidente Lula. 44,4% presidente Lula, 42,1% para o governador Tarcísio de Freitas. O único candidato que hoje, no cenário de hoje medido no segundo turno, oferece uma disputa difícil para o presidente Lula é o governador paulista Tarcísio de Freitas. Isso tem muitas razões, tá? Entre elas, o governador de São Paulo, mais conhecido fora do Brasil, um estado muito populoso. Então, uma quantidade maior de pessoas oferece reconhecimento dele. Agora, outros candidatos são fortes. O governador Ronaldo Caiado é forte, o governador Romeu Zema é forte, o próprio Flávio, todos ali têm... O Flávio fica 10 pontos percentuais de Lula no segundo turno, é mais difícil. Mas, Pedro... Zema também, diga... Como que a gente explica, né, o paradoxo entre uma avaliação geral ruim ou regular do governo, especialmente em economia e segurança, né, que a gente sabe que são os vetores aí mais importantes de uma eleição do Brasil, e ainda assim temos um cenário que é amplamente favorável à eleição do presidente Lula? Eu tenho uma resposta para você. Uma das coisas que a gente fez, Gabriel, nessa pesquisa, isso abre todo um capítulo à parte, foi medir a distribuição de ideologia dos brasileiros. E quando você mede ideologia tecnicamente, são 18 perguntas que medem os valores das pessoas.
pensa o seguinte, você tem 2 tipos de conservadorismo e 2 tipos de socialismo, isso dentro da democracia, tá? Vamos entrar nessa coisa da direita. Você tem uma coisa que a gente chama de conservadorismo societário e outra coisa que a gente chama de conservadorismo estatista. O conservadorismo estatista, o que ele quer? Ele quer ordem, entendeu? Ele quer um Estado ativo. Pensa Ernesto Geisel, pensa o próprio Jair Bolsonaro, entendeu? Ele quer ordem, quer polícia, quer força do Estado para manter as coisas funcionando, tá certo? Essa é a cabeça do... E que é um Estado desenvolvimentista, tá? Que é um Estado controlando a economia e tal, que é muito Estado esse conservador. Aí você tem o conservador societário. O conservador societário quer estabilidade. O que ele quer, ele não quer bagunça. Ele quer tranquilidade. É aquele conservador que pensa em família, que pensa... É um outro tipo de cabeça. Quem é o maior grupo de indecisos? No Brasil todo, os conservadores societários. Eles são também 20% do Brasil, o maior grupo do Brasil. Essa direita não gosta do Bolsonaro. Por que essa direita não gosta do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro fica provocando o tempo todo. O Bolsonaro é um gerador de instabilidade. Então, se aquela direita que gosta de ordem, gosta de polícia, que é grande, não é irrelevante não, que é o maior grupo de eleitores do Bolsonaro, inclusive da base dele, aquela direita adora o Bolsonaro. Mas essa outra direita que quer estabilidade, que quer tranquilidade, que quer ir para sua igreja todo domingo, que quer simplesmente ter grana para comprar presente de aniversário para filho, essa direita, ela fica muito incomodada com o Jair Bolsonaro. Ela não fica tão incomodada com outros nomes da direita. Então, o que faz com que o Lula... olha, de todos os presidentes da República que concorreram à reeleição, só um tinha números piores que o presidente Lula tem hoje. O presidente Jair Bolsonaro. Todos os outros, inclusive o próprio Lula, você pega Dilma, você pega Lula 1, você pega Fernando Henrique 1, todos tinham números de aprovação muito melhores do que os do presidente Lula hoje. E, no entanto, o presidente Lula é favorito. Por que ele é favorito? Porque a direita vai botar um Bolsonaro e tem um pedaço da direita que não vota no Bolsonaro. É isso que explica. Faz sentido para vocês? A mim faz, eu acho que é claro. Faz bastante sentido, faz bastante sentido. É mais uma eleição, a terceira numa sequência, que vai ser determinada aparentemente pela rejeição, né? Isso, de que eu não quero que esse seja eleito, eu não gostaria de votar nesse, mas preciso votar para impedir que aquele seja eleito. O que nos deixa... Agora, deixa eu botar só um porém aí, tá, Gabriel, tá, Kelly? Que é o seguinte... Se as pesquisas continuarem mostrando, nós e a Quest, nós somos as 2 primeiras pesquisas do ano. A gente vai começar a ter outras pesquisas, tá certo, de opinião. E na direção do primeiro para o segundo semestre, vai começar a ter um monte de pesquisas de opinião toda hora. Ano eleitoral. Conforme os eleitores conservadores comecem a perceber que outros candidatos são mais fortes no segundo turno do que alguém com o nome Bolsonaro, eu acho que o Flávio vai ser candidato e que o Tarcísio não vai. E acho que o governador do Paraná vai ser, o Ratinho Júnior vai ser o candidato do PSD. É isso que parece que vai acontecer. E o governador Eduardo Leite deve disputar o Senado pelo Rio Grande do Sul. Esse é o cenário mais provável. A gente não tem bola cristal, então a gente tem que falar de provável. Gente, se o eleitor de direita se tocar que outro nome, Ratinho, Caiado, Zema, não sei, outro nome tem mais capacidade de disputar e vencer o presidente Lula no segundo turno, eu acho que a gente pode ter um segundo turno diferente, o presidente Lula contra um terceiro. E aí o jogo é outro. Aí o jogo fica bem mais difícil para o presidente. Não dá para prever o que vai acontecer, mas eu prevejo uma eleição bem disputada no primeiro turno e uma eleição bem disputada no segundo turno, a não ser que seja Flávio contra Lula. Aí eu acho que a gente tem um segundo turno tranquilo para o presidente Lula.